Nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o Teu nome, Senhor. Senhor, em Tua presença é o melhor lugar de estar, Senhor. Se relacionar contigo, Senhor, é a melhor coisa que nós podemos fazer, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que o melhor de nós, Senhor, o melhor de nós vem por causa do nosso relacionamento contigo, Senhor. Por causa de uma intimidade profunda com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ativa o nosso coração ainda mais para o seu propósito e para a sua vontade, Pai. Senhor, que o nosso coração possa cada dia mais ser apaixonado pelo Senhor. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, ser daqueles que perderam, que esfriaram diante do seu primeiro amor. Não, Senhor. Nós queremos ser daqueles que conforme o tempo passa, a gente ama mais a sua presença. Conforme o tempo passa, mais a gente quer as coisas do teu reino. Mais a gente acha importante aquilo que é importante para ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Obrigado pela sua igreja. Obrigado pelo seu governo sobre nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente que cuida dos detalhes. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Que possamos crescer em dependência de ti, Senhor. Que possamos crescer em oração. Que possamos crescer diante da tua face. Senhor, ativa em nós coisas que precisam ser ativadas. Desperta em nós coisas que ainda precisam, Senhor, em nome de Jesus, ser despertadas pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós sabemos que isso é graça do Senhor sobre nós. Nós te agradecemos, abençoa cada um que está aqui neste lugar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, no poder que há no teu nome, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, muito obrigado, porque o Senhor preparou esse tempo para que estivéssemos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor? Amém? Você pode sentar? Amém, gente? Tudo tranquilo? Estão felizes? Amém? Como é que tá as imagens aí, Gugu? Na verdade são só versículos, né? Pode projetar o primeiro versículo, faça por favor. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a oração que agrada a Deus. Existe um tipo de oração que agrada o coração de Deus. E existe um tipo de oração que não agrada o coração de Deus. Você sabia disso? Não é porque a gente ora que a gente está agradando Deus. Às vezes, ainda que a gente esteja orando, talvez Deus não esteja se agradando. Porque já não é se eu estou orando, mas é a forma que eu estou orando. Isso faz toda a diferença para Deus. Não é se eu estou me relacionando, mas é a forma que eu me relaciono. Isso faz toda a diferença. Lá em casa, meu relacionamento com a minha esposa, eu posso me relacionar com ela, mas dependendo da forma que eu me relaciono, ela não fica feliz. Então já não é se eu estou me relacionando ou não, mas é a forma que eu estou me relacionando. Se eu me relacionar com a minha esposa e o meu coração ele estiver um pouco desatencioso, os meus olhos não estiverem voltados a ela, eu não prestar atenção nela, ela não se agrada desse nível de relacionamento. Porque quando eu me relaciono com ela, ela quer a minha atenção. E nós precisamos entender que Deus ele nos ama e existe um nível de oração que agrada o coração do Senhor. E existe um nível de oração que também não agrada o coração de Deus. Então pode passar aí. O primeiro texto bíblico que eu queria ler está em Provérbios capítulo 15, versículo 8, na versão NVI, diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. E na Bíblia judaica, irmãos, antes de eu falar um pouquinho sobre esses versículos, que na verdade é o mesmo versículo, só que em versões diferentes, eu gostaria de motivar muito você, que pode comprar essa Bíblia judaica, porque
ela traz muitas vezes uma versão e uma forma muito mais profunda, uma compreensão muito mais profunda das Escrituras de Deus. É bênção demais. Acho que se eu não me engano, é uns R$ 65 essa Bíblia, ela não é cara, então vale a pena você ter. Tem muitas palavras que às vezes dificultam um pouco para entender, mas vale a pena, ela traz um sentido bem diferente a respeito, muitas vezes, de versículos que a gente até conhece. Então, Provérbios 15:8 diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Nós vemos esse texto bíblico, irmãos, o Senhor falando que o sacrifício dos ímpios não agrada ao Senhor, mas a oração do justo o agrada. Por que a oração do justo o agrada? Porque o desejo de Deus, para se agradar da minha e da sua oração, é ouvir um nível de oração, um nível de relacionamento, com uma disposição genuína para a mudança. Por que o Senhor ele não se agradava quando os escribas, os fariseus, quando os religiosos eles estavam orando, e eles ficavam de pé orando para dizer, para mostrar que estavam orando? Por quê? Porque aquele nível de relacionamento não era genuíno. Era um relacionamento voltado para a aparência. Então, já não é mais se eu estou orando, mas é a forma que eu estou orando. E o interessante é que a oração que agrada a Deus é uma oração que ela parte de um justo. É óbvio, irmãos, que nós hoje, nós ainda não somos plenos no sentido de ser justo. Eu sou 100% justo? Claro que não. Mas quando em nós há uma inclinação por mudança bíblica, uma inclinação por fazer aquilo que agrada o coração de Deus, obviamente a gente já começou a entrar nesse caminho de justo. Porque justo é alguém que se apropriou de uma justificação. Então, quando eu oro a Deus, quando eu clamo ao Senhor, eu reconheço quem eu sou, e eu me inclino de uma forma verdadeira e sincera diante de Deus, esse nível de oração já começa a agradar o coração de Deus. Porque para Deus, mais importante do que aquilo que eu falo para Ele, é a forma que eu falo para Ele. E você pode ver, e a gente vai ver em alguns versículos, que quando a Bíblia fala que o Senhor se agrada de algumas orações, tem a palavra justo do lado. Por quê? Porque o desejo de Deus é ouvir uma oração genuína, uma oração sincera. Uma oração de alguém que realmente está disposto a mudar. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós temos um estilo de vida de oração que não visa transformação, então isso é religião. Você entendeu isso? Todo estilo de vida de oração que não visa a transformação é religião. É óbvio que tem coisas que a gente vai orar e vai pedir para Deus, no sentido, Senhor, eu gostaria de ganhar tal coisa. Óbvio, Ele é o nosso Pai. Mas, de modo geral, o estilo de vida de oração que a gente tem que ter é uma oração que visa ser transformado pelo Senhor. É uma oração com uma disposição de renúncia. E, queridos, eu quero que essa palavra ela caia para vocês, em certo sentido, como um grande peso, mas como uma grande motivação de que tudo pode ser mudado pela oração. Mas vai depender da forma que você ora, vai depender da forma que você se relaciona com Deus. E na Bíblia judaica, o mesmo versículo diz: o sacrifício dos ímpios é abominável a Adonai, mas a oração do justo é o seu contentamento. Olha como mudou. A oração do justo o agrada. Agora na versão judaica fala que a oração do justo é o seu contentamento. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, a oração do justo, Vitor, é a minha satisfação. O que me satisfaz é a oração do Vitor, uma oração justa diante de mim, com uma inclinação sincera de ser alguém diferente. Você já pensou que nós podemos viver um nível de oração que satisfaz o coração de Deus? Mesmo a gente sendo falho, a gente pode satisfazer o coração de Deus. Como? Sendo um justo que ora de uma forma genuína diante de Deus. Que ora de uma forma intensa, com o desejo ardente por mudança. Então, nesses versículos bíblicos que são iguais, mas mais para frente tem outros, você vai ver a palavra justo e a palavra oração junto. Então, por que Deus não se agrada do sacrifício do ímpio? Porque Ele está fazendo um sacrifício, mas não com uma disposição de uma mudança propriamente nele. É um sacrifício em vão. E o desejo de Deus sempre foi ter o meu e o seu coração.
Então todo relacionamento com Deus que visa entregar o meu e o seu coração para Deus é o tipo de relacionamento que agrada a Ele. Aquele relacionamento que você vai para o quarto e você ora e você diz: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu jeito de ser, e eu vou pagar o preço necessário para que isso aconteça. Esse é o nível de oração que você vai ver o poder de Deus agindo e as coisas acontecendo. Então, existe um nível de oração que é o que satisfaz Deus. Quando você se apresenta a Deus sendo justo, com uma disposição de trilhar um caminho de justificação. Logo, o Senhor Jesus pagou o preço na cruz por mim e por você, só que a cruz, ela é a apropriação. Nós precisamos nos apropriar da cruz, e isso vai mudar o nosso procedimento. Então, nós termos esse estilo de vida é muito importante. Pode passar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Mateus 1, 18 ao 25, não precisa abrir, só anote. Queridos, esse é um texto bíblico, que eu já citei aqui, mas sempre quando eu falo de alguém justo, eu gosto de lembrar de José. Porque a Bíblia diz que em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25, fala sobre José e Maria. E a Bíblia diz que antes de José ter coabitado com Maria, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que José era homem justo. A Bíblia diz assim, José sendo homem justo, não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Primeira coisa que eu aprendo aqui sobre alguém que é justo, que ele nunca vai ter o desejo de expor ninguém. Ele nunca vai ter o desejo de expor ninguém. Ele sempre vai ter um cuidado pelo próximo. Então isso faz parte de alguém que é justo diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou com ele em sonho. E o Espírito falou com ele e disse: olha, José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Você vai colocar o nome de Jesus, né? Vai colocar Emanuel, que quer dizer Deus conosco, aquela coisa toda. Então, a segunda coisa que eu aprendo sobre alguém que é justo, ele é alguém sensível ao Espírito Santo. É sensível à voz do Espírito. Ele nunca quer expor ninguém e ele é sensível à voz do Espírito. E a Bíblia diz que depois que José acordou, nesse contexto, ele recebeu Maria como sua mulher, como sua esposa. Ou seja, aquilo que o Espírito falou com ele, foi um grande motivo para ele obedecer. Então um justo, ele nunca vai querer infamar ninguém, ele é sensível à voz do Espírito e ele tem disposição de obedecer. A Bíblia diz, ele sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Eu entendo, queridos, que ser justo não é todas as vezes da nossa vida pensar a coisa mais correta do mundo. Não, às vezes até quem sabe a gente não vai ter o pensamento mais correto do mundo. Porém, quando o Espírito de Deus falar comigo e com você, precisa ter uma disposição para fazer algo diferente. Então alguém que vem como um justo, com esse tipo de caráter, com esse tipo de coração, com esse tipo de disposição, quando ele ora, ele vê o agir de Deus. Quando ele ora, ele vê o sobrenatural de Deus. Quantas vezes aí, quem já conversou com alguém que disse assim: eu não sei o que acontece, mas eu oro e parece que Deus não faz nada por mim? Quem já ouviu esse tipo de comentário? Eu já estou há tanto tempo orando, mas não acontece nada. Porque a questão já não é mais se eu estou orando, mas é como eu estou orando. Então muitas vezes não há uma inclinação no sentido de ser justo, e se entrega uma oração vazia, sem disposição de renúncia, e isso não vai trazer mudança. Porque existe a responsabilidade, que ela vem da parte de Deus, mas existe a responsabilidade que ela vem da minha parte e da sua. Mas entenda que tudo pode ser mudado através da oração. Os maiores desafios, irmãos, que você tem, qualquer um de vocês tem, entenda que através da oração, Deus pode mover, Deus pode fazer. Agora a questão é a forma que eu vou me direcionar em oração. A forma que eu vou me inclinar ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Todos estão me entendendo? Amém? Pode passar o próximo tópico. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra
os que praticam o mal. Então nós vemos aí mais um texto de 1 Pedro falando sobre a importância de ser justo, né? Que os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão diante da oração dessa pessoa que se porta como um justo. Então eu creio que orar é muito importante, mas ter um coração genuíno diante daquilo que a gente ora. E isso, queridos, talvez você diga, mas então por isso que não dá, porque eu já tentei várias vezes e eu não consegui dar uma resposta para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, se quando você ora, tem uma disposição verdadeira por mudança, e você não conseguiu, mas dentro de você, você sabe que você lutou e que você queria muito, vai chegar um momento que isso vai passar e você vai vencer. Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe qual é a sua intenção. Agora, o que na verdade o Senhor Ele não quer, é que a gente viva uma vida com Ele, achando que a coisa é meio que um videogame, é uma coisa meio robótica, aquela coisa toda, que a gente aperta um botão e tudo acontece. Existe uma parte que vai muito da forma que nós nos direcionamos à presença de Deus. E eu creio que quando a gente se direciona da forma correta diante de Deus, as coisas começam a acontecer. Pode passar? Vamos ler ali mesmo. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para os outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você viu, queridos, que um texto tão conhecido, mas que a própria palavra de Deus fala que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, uma pergunta que eu não quero que seja pesada, mas que sempre deve existir no meu e no seu coração é: se eu oro e essa oração ela não é poderosa e ela não é eficaz, aonde será que eu posso analisar um ponto de interrogação para que algo diferente aconteça? Será que é Deus que de repente está falhando em alguma área comigo, ou eu que estou falhando em alguma área no sentido de ser justo? Então é muito importante que a Bíblia afirma que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga aí para o irmão que está do seu lado, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você entende, querido, que a oração de um justo não é tipo assim, talvez ela vai ser poderosa, talvez... Não, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Porque o justo, ele se inclina de uma forma correta ao Senhor. E o texto fala, se tem alguém sofrendo, ore. Nós precisamos entender que diante do sofrimento, tudo que Deus espera de mim e de você é oração. E há um grande desafio, eu reconheço, isso é uma dificuldade que muitas vezes nós temos diante daquele tempo que a gente tem que tirar para orar. A gente, sem perceber e levado com todo aquele sentimento, aquele emocional, aquela alma, aquela coisa diante do sofrimento, quando a gente menos percebe, em vez de orar, a gente acaba falando aquilo que não deve e acaba se distanciando daquilo que Deus queria fazer. E a Bíblia ainda diz, tem alguém alegre? Cante louvores. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, eles vão ungir com óleo e ore. E a oração com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Agora, outra identificação a respeito de alguém que é um justo, irmãos. Olha só. Unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ele será perdoado. Daí agora o texto diz, portanto, aquele portanto ali muda tudo. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então ele vai ser perdoado, ele vai ser curado, portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Daí o texto diz, muito pode por sua eficácia a oração do justo.
Agora você viu que a Bíblia, ela primeiro enfatiza a questão da confissão e depois fala que é eficaz a oração de um justo, sabe por quê? Porque um justo ele não é perfeito, mas ele sempre se inclina à confissão. Ele sempre se inclina a confessar aquilo que tem que confessar. Então você entende que essa oração, ela se torna uma oração que vem o mover de Deus, não porque ele só orou, mas ele se inclinou de uma forma correta diante de Deus. A Bíblia mesmo diz, irmãos, confesse os pecados uns aos outros. Depois diz, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Que oração do justo? O justo que confessa. Então, o que acontece? Não adianta esperar transformação sem confissão. Não adianta esperar cura sem confissão. Então, existe uma parte que é Deus que faz, mas existe uma parte que é eu e você que devemos fazer. Então, entenda que um justo, ele nunca vai querer expor ninguém. Um justo, ele é sensível à voz do Espírito. Um justo, ele tem uma inclinação à confissão. Um justo, ele tem uma inclinação para a obediência. Então, já não é se eu estou orando, mas é como eu estou orando. Então, isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua. Todos me entendem? Faz parte de um justo, irmão, se inclinar para a confissão. Se você quer ver o mover de Deus, a cura de Deus, a restauração, tem que ter confissão. Não adianta querer continuar e achar que dá, agora, né, Deus fez a obra da cruz, Ele perdoou, está tudo certo. Querer continuar, irmãos, é insistir como se a gente insistisse em fazer um pergolado com cupim no meio, que na hora que você colocar um balanço, vai estourar a madeira. Por fora você olha e você diz, mas está bonitinho esse pergolado, né? Mas se fizer um balancinho ali para uma criancinha brincar, vai estourar, não vai dar certo. Por quê? Porque por fora parece que está bem, mas por dentro tem cupim, por dentro tem coisas a serem consertadas. Então, o desejo de Deus, obviamente, é curar a minha vida e a sua, sim. Mas é ouvir a minha e a sua confissão. Então, isso é muito, muito, muito importante. Pode passar. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Você vê que são inúmeros versículos que falam sobre oração e falam sobre ser justo. Então tem tudo a ver com a forma que a gente apresenta a nossa oração a Deus. Pode passar o próximo versículo? Se alguém se recusa, olha que forte esse versículo. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Você já pensou, irmãos? Existe um nível de oração que talvez a gente vai entrar para o nosso quarto, a gente vai orar a Deus e Deus vai estar detestando isso. Eu não sei se você considera isso forte, mas eu considero. E eu vou tentar humanizar mais ainda esse versículo, traduzir ele bem claramente para vocês. Olha só. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, se a minha lei não serve para você, então a sua oração também não serve para mim. Sendo bem assim, sincero e claro assim, com aquele versículo, é isso que a Bíblia está dizendo. Que se você se recusa a ouvir a lei, a sua oração é detestável. E aquele sentido daquela palavra lá, ouvir, ela tem uma raiz primitiva que fala obedecer. Obedecer com inteligência, ouvir com inteligência, com atenção. Então, nós precisamos entender que o desejo de Deus é mudar a nossa vida, é mudar muitas coisas através da oração, sim. Porém, aquele ouvir lá, ele precisa existir. Que é uma obediência com atenção, é uma disposição. Aquele ouvir, ele tem um sentido de obedecer à lei. Então, se eu tenho disposição de obedecer à lei, quando eu oro, eu vejo o mover de Deus. Agora, se eu não tenho, imagina você dizer assim, não, eu tenho nojo da Bíblia, aquela Bíblia ali parece até que tranca a gente, parece que a gente está numa jaula. Tem nojo você pode orar o quanto você quiser, porque não existe transformação e oração, você excluindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a lei do Senhor e as orações, elas estão juntas, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que opera, é o mesmo Deus que faz. Então é muito, muito importante você depender da oração, mas ter essa disposição de ouvir. Se alguém se recusa
a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Aquele ouvir tem a raiz primitiva, como falei, ouvir com inteligência, com atenção e obediência. Se a lei não serve para você, a sua oração também não serve para Deus. E por isso, queridos, que às vezes a gente vai aconselhar, e a gente ouve alguns comentários, assim, algumas pessoas falando, eu não sei o que acontece, eu oro e a minha vida não muda. Porque a gente pensa assim, tudo pode ser mudado pela oração, beleza? Óbvio que pode, mas é como eu oro, não é só orar. Se só a oração agradasse a Deus, então o Senhor iria aplaudir os religiosos. Mas pelo contrário, o Senhor ficava indignado. Ai de vocês são que nem sepulcros caiados, por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro vocês estão podres, por dentro vocês estão cheios de ossos mortos. É palavras duras que o Senhor liberou sobre a religião, sobre escribas, sobre fariseus. Então nós precisamos entender que a oração ela é importante sim, mas como eu chego à presença de Deus para entregar essa oração com essa disposição de ouvir a lei do Senhor, vai fazer toda a diferença. Pode passar. Olha só, essa aqui é um texto bíblico que a gente conhece bastante e que é bem pegado. Do mesmo modo, Deus é incrível, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Aleluia! Amém ou não amém? E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Queridos, olha só, quando o maridão, aquele lindão, ele pisa na bola, que ele vacila e chateia a esposa, não adianta querer espiritualizar a oração. Não adianta você dizer assim, ó, agora eu vou lá no meu quarto, vou orar 2 horas e vai descer a Shekinah, a glória de Deus vai converter aquela mulher, vai converter aquele pitbull solto. Não posso falar pitbull solto que o pastor Vini fica bravo comigo, que ele disse que pitbull é o cão mais dócil que tem. É o mais dócil? Não, mas não tem risco de vida, assim, é tranquilo. Não, pitbull é que nem um pincher, irmãos, pode levar para casa. Tô brincando. Mas, irmãos, então, tipo assim, não adianta o maridão pegar e querer ficar 3 horas no quarto. Cara, Deus não está nem te ouvindo para começar, não passou do forro. Por quê? Porque toda oração, ela precisa ter uma companhia. Você entende isso? Então, a oração, ela tem que ter a companhia de um justo, para a gente ver a transformação. E nesse sentido, quando o marido se desentende com a esposa, né? Aquela coisa toda, o que Deus espera? Não é que ele vá para o quarto orar, é que ele vá até ela pedir perdão. Você entende o tipo de oração que agrada a Deus? Então você vai orar depois e a glória de Deus desce no quarto. Então, às vezes a gente acha que é só orar e que Deus ele estabelece princípios, irmãos, para esmagar eu e você, para a gente se tornar mais parecido com Ele. Ele nos ama tanto, que quando eu me desentendo com a minha esposa, tem uma palavra dizendo, se tu não ir lá pedir perdão, se tu vacilou, tu não ir lá pedir perdão, eu não vou te ouvir, galo velho. Deu brete, pode orar a noite inteira, é céu de bronze para ti e acabou. Você entende isso, irmão? Por quê? Porque o desejo de Deus não é só que eu vá, porque se eu for orar sem disposição para se humilhar, então isso é religião, não é intimidade. Quantos estão me entendendo? Porque uma oração que não visa transformação é religião. Então o desejo de Deus é que eu vá orar? Sim, mas é que primeiro eu vá me retratar com a minha esposa. Eu tenho um coração de pedir perdão. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ir para o meu quarto e quando eu começar a orar, a glória de Deus vai descer naquele lugar. Então não adianta às vezes a gente ficar meio chocado com algumas coisas e dizer, eu não sei o que acontece. Eu oro e parece que Deus não vem, mas claro que Deus não vem. A humilhação, esse DNA de um justo precisa existir para que a glória de Deus venha e pegue você. Porque a oração por si só, irmãos, não é só isso. Existe a parte minha e sua. Então entenda que tudo pode ser mudado pela oração, porém, nós precisamos apresentar uma oração que agrada o coração de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que se eu tiver de mal com a minha patroa, as orações vão ser interrompidas. Não adianta. Pode jejuar, pode fazer o que quiser, pode ficar uma semana sem comer, pode ficar com bafo, pode fazer o que quiser. Não vai, é céu de bronze, não tem o que fazer, irmãos.
Pode botar o louvor do carpinteiro? Pode? Pode botar o louvor do carpinteiro, irmão. O máximo que vai ter é prego pelo chão para você ver, não vai ter mais nada. Não tem o que fazer. Por quê? Porque Deus ele é tão perfeito que ele faz todo um contexto preparado para a gente se tornar parecido com Ele. A gente tem duas escolhas, ou se torna parecido com Ele, ou é céu de bronze. Legal, né? Então eu vou dizer para você assim, ó. Diga aí para o irmão que está do seu lado, escolha a melhor parte. A melhor parte é a presença de Deus. Se humilha para a varoa, queridão. Amém? Irmãos, e daí você me pergunta, mas você acha que é fácil se humilhar? Mas quem disse que é fácil, irmãos? A varoa que trabalha no meu vaso. Trabalha. Porque Deus ele está nos aperfeiçoando através do casamento, mas é bom demais, não é? Mas na hora a gente fica meio. Então você precisa entender que tudo pode ser mudado pela oração. Quando Deus enxergar em você, todos estão me entendendo? Quando Deus enxergar em você essa disposição por uma mudança genuína e você orar, ainda que talvez você tentou outras vezes não conseguiu, mas Deus viu em você um coração sincero, um coração que se inclinou para aquilo, então você vai começar a experimentar da mão de Deus ao teu favor, para que alguma coisa comece a acontecer de uma forma diferente. Só que a gente não pode achar que é só orar e eu estou isento das responsabilidades, está tudo certo. Tudo pode ser mudado através da oração, mas ore da forma correta. Irmãos, quantas vezes, irmãos, Deus ele é perfeito, que eu me desentendi com a minha esposa, e eu naquela coisa, agora eu vou fazer meu devocional, quero ler, quero orar, e eu pensava, mas eu não estou de bem com ela, como é que eu vou orar? Não adianta nada. E Deus ele faz essas coisas para a gente se humilhar. Deus ele é perfeito, que Ele nos ama tanto. Eu lembro de um dia lá em casa, que um dia de tantos, né, que ela ficou chateada comigo. Isso é normal. Mas eu lembro de um dia que ela tinha feito um monte de coisa em casa, e limpeza, né, aquelas coisas que a mulher gosta de fazer. E ela estava muito triste porque ela ficou com um sentimento de que eu não reconhecia o esforço dela com as coisas da casa. E ela pegou e foi para o quarto, acho que até chorou, né? Chorou. Ela olhou para mim com uma cara de alegria, irmão. E ela foi para o quarto, ficou triste, chorou, aquela coisa, Senhor, meu marido parece que não me reconhece, eu me esforço, eu limpo a casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e ele não reconhece. E nisso eu estava me despedindo dela para ir não sei aonde, mas dando tchau, assim, e ela no... tu quer contar? Pode contar. Contou tudo errado. É que ele conta tudo errado. Já faz tempo que aconteceu isso, né? Eu tinha feito a limpeza na casa, a gente estava correndo muito, foi no início do casamento. E eu cheguei do trabalho, abri a porta e tinha aquele cheiro de chuveiro, sabe? Saiu do banho recém. E eu fui entrando na casa e fui encontrando um rastro de Fabiano pelo caminho. Meia e tênis e calçado e toalha e não sei o quê. E daí eu falei assim, fiquei muito brava primeiro, né? Eu digo, vou orar, né? Me ajoelhei na beira da cama e comecei a chorar, reclamando para Deus, Senhor, não é justo comigo, olha isso. Tudo que Ele fez para mim não é justo. E eu estava chorando, falando isso, Ele não me reconhece. Daí eu ouvi a porta abrindo e Ele chegando. E Ele disse assim, eu no quarto, né? Amor, hoje eu vi o quanto tu é caprichosa. Viu, irmãos? Mas qual que é a questão nisso tudo? A gente acha engraçado, né? Apesar da minha rateada. Mas enfim, irmãos, ela orou e naquele momento, de alguma forma, Deus moveu para que eu reconhecesse algo que ela tinha necessidade. Então a gente precisa entender que isso é uma situação tão simples. Mas você, esposa, talvez que chateia por algumas coisas, já falou 30 vezes a mesma coisa para o homem, porque às vezes acontece isso, né? Ou é só minha esposa que tem esse sentimento? O que acontece? Resolva através da oração. Mas faça uma oração genuína, como alguém que é justo diante de Deus. Queridos, entenda algo, o que sustenta eu e você é a presença de Deus e seus princípios.
O que sustenta eu e você é a palavra de Deus, é a oração, é buscar o Senhor de uma forma correta, é isso que sustenta eu e você. A Carol, estava lembrando, ela já teve empregos que o patrão dela forçava ela a querer a mentir. Ele estava no trabalho e ele dizia para ela, olha, vai lá e diz que eu não estou presente. Ela olhava para o patrão e dizia, eu não vou dizer que você não está, porque eu não vou mentir. E sabe, queridos, ela foi demitida por causa disso. Eu quero dizer para você que às vezes agradar a Deus, às vezes ser fiel a Deus, ser esse justo que vai orar para ver a mão de Deus agindo, vai custar alguma coisa de mim e de você. E talvez você vai olhar e vai dizer, tá, mas se Deus está comigo, como eu perdi o emprego? Se Deus está comigo, como que agora eu estou desempregado? Te acalma, não é o fim do mundo porque você perdeu o emprego. Lá na frente, Deus está abrindo uma porta muito maior. Talvez hoje você está num tempo de escassez, um momento de dificuldade, eu não sei. Mas o que eu tenho para dizer para você é, te comporta como um justo e continua orando. No momento certo a porta vai se abrir. Porém, você não pode retroceder naquilo que Deus tem para você. Então, ela não mentiu e ela ficou ali. E ela foi demitida. Mais para frente, o que aconteceu? Ela conseguiu um outro emprego. Depois ela saiu desse emprego, começou a trabalhar no ofertão, depois de muita oração, pedindo para Deus, dela está lá no ofertão, acho que o melhor emprego que ela já teve até hoje, onde o irmão Diogo trabalha e agora o pastor Vini, né? E um emprego muito bom, mas de repente, queridos, ela está lá naquele emprego e uma empresa já que está tomando uma proporção bem grande, eles fazem uma aliança lá com uma fábrica de bebida e tal, e eles chegam para ela e falam, olha, agora você vai ter que vender bebida, nós vamos incluir na sua pasta bebida. E nós, no começo da construção da casa, e fazendo algumas coisas, e você já começa numa nova etapa, e você já começa a projetar um monte de coisa. Aí um dia ela chegou e conversou comigo e disse assim, amor, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou vender cerveja. Porque eu não posso vender aquilo que muitas vezes está roubando a tristeza do teu pai, está fazendo teu pai do jeito que ele é. Eu não posso colaborar com esse tipo de coisa. Eu não posso vender cerveja aquilo que está matando tantas pessoas. Eu não posso, eu não vou vender. Sabe o que aconteceu, irmãos? A gente orou. A gente colocou isso como um justo diante de Deus, que queria fazer aquilo que era correto, para agradar o coração de Deus. Você imagina, de tantos funcionários da empresa, de repente chega um louco lá no meio, para dizer, eu não vou vender cerveja, eu não vou vender bebida, está demitido, cara. A tendência natural da coisa é demissão na hora. Mas sabe o que aconteceu? Ela foi falar com a dona da empresa, chegou lá para conversar, por ela ser uma boa funcionária e por ter orado, a dona da empresa disse para ela, não tem problema, você não vai precisar vender bebida. E ela continuou na empresa, por um tempo a empresa vendia bebida, mas ela não vendia bebida. Sabe por quê? Porque a gente não é sustentado pelo nosso emprego, a gente é sustentado pelos princípios e pela oração e pela mão de Deus. E eu digo para você, irmãos, deu frio na barriga dela perder o emprego? Claro que deu. Melhor emprego que ela já teve, mas a pergunta que fica é, até onde você está disposto a ser um justo fiel diante de Deus? É isso que vai determinar o quanto daquilo que você ora, você vai obter resposta, mas você não pode parar no meio do caminho. Porque quando a Bíblia fala sobre oração, a Bíblia fala assim, sejam perseverantes na oração. Por quê? Porque o Senhor sabe que para ter um estilo de vida de oração sincero diante de Deus, precisa de perseverança. Precisa ter disposição de vencer os desafios. Sabe o que aconteceu, queridos, em meio a tudo isso? Chegou o momento agora da gente fazer essa transição, né? Muito feliz por tudo isso, uma nova realidade, a gente muito feliz por viver aquilo que Deus está fazendo. E ela foi pedir demissão no emprego, a patroa dela falou assim, tá, mas me diz uma coisa, o teu problema é salário? Em outras palavras, a patroa disse, você fica se ganhar um aumento? Ela disse, não importa o que vocês vão me pagar, isso que eu vou fazer agora é um propósito de vida. Eu vou sair e deu. Daí ela não fez, nem falou mais nada. Mas o que eu vejo? No meio disso tudo, irmãos, como um testemunho para vocês, que isso foi fruto não só daquele emprego, foi fruto de uma fidelidade lá de trás. De uma posição de alguém que se portou como um justo para experimentar algo de Deus lá na frente. Alguém que continuou sendo justo mesmo quando perdeu o emprego. Então lá na frente foi honrado por Deus. Você entende isso?
Então seja perseverante naquilo que você está buscando em Deus. Não pense que o hoje é o fim do mundo, tem algo lá na frente te aguardando, mas não para, continua marchando, continua firme, uma hora vai passar isso. A questão é, você vai continuar orando como um justo para experimentar algo poderoso de Deus ou vai retroceder? Porque quando a gente deixa de ser justo, daí de vez a gente não vê a mão de Deus, a gente diz, Deus não faz mesmo. Só faz para os outros, para mim não faz. Você não pode parar diante do posicionamento que você tem. Mas cedo ou mais tarde a coisa vai acontecer. Deus é fiel, irmãos. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se a Bíblia falou, está falado, não precisa questionar. Agora nós precisamos entender os processos de Deus e aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua. E existe um nível de relacionamento, de coisas que a gente fala para Deus, que para Deus não cola muito, né? Aquela coisa assim, a gente chegar no discipulado, ou chegar para Deus e falar, mas é o meu sustento, né? O que eu vou fazer? E a gente sabe que é um desafio, não é fácil para ninguém. Mas apesar de ser o seu sustento, deixa eu dizer para você, se a presença de Deus e os princípios de Deus não sustentam você, nada mais na sua vida vai te sustentar. Porque o que te sustenta não é o teu emprego. Se você se apoia nele, possivelmente Deus vai permitir você perder para começar a se apoiar no poder de Deus. Se o seu emprego é seu ponto forte, é o pilar da sua vida, pode ter certeza que se o seu coração não mudar, possivelmente Deus vai tirar isso de você, porque Ele é o centro de tudo. Ele é a provisão, Ele é a sustentabilidade. Nós precisamos entender isso. Sabe, queridos, a gente nunca teve o desejo de púlpito passar uma mensagem para os irmãos de perfeição, porque se tem uma coisa que a gente não é perfeito. Mas pensa, pessoas que não são perfeitas. Só que tudo que acontece na nossa vida é fruto de um processo. Algo que eu já compartilhei com alguns irmãos sabem. Há um tempo atrás, eu trabalhando na área de fibra em Osório, e eu trabalhando lá, mas ao mesmo tempo queimando pelas coisas de Deus, e querendo crescer diante de Deus, querendo orar cada vez mais, querendo me dedicar por inteiro. E eu pude ver que o meu emprego, ele começou a sugar a minha espiritualidade, eu não consegui mais administrar aquilo. Eu tinha duas decisões para fazer, ou eu abria a mão do emprego, ou eu abria a mão do propósito de Deus na minha vida, porque aquilo estava roubando o propósito de Deus de mim. E eu lembro que na época, irmãos, era um salário considerável, um salário bom, e eu saí de lá, e eu liguei para o pastor Norton, conversei com ele, e disse assim para mim, cara, se isso está te roubando a espiritualidade, se isso tu sente que está te tirando o propósito, eu percebo mesmo que você está diferente, cara, a gente está precisando de alguém para ser zelador da igreja. Tu não quer ser zelador da igreja? Mas pensa, faceiro. Me tornei zelador da igreja, irmãos. Sabe o que aconteceu? Eu não negociei aquilo que é espiritual, irmãos. Eu lembro até hoje, os dias que eu pintava aquela parede, eu estava cocado lá no canto, e eu chorava na presença de Deus como se eu estivesse num culto, tocado pela glória de Deus, e Deus falando comigo. Eu lembro de um dia que o Thomas chegou aqui, cadê o Thomas? Lembra um dia, Thomas, que tu chegou e eu estava em lágrimas lá, e acho que até tu começou a chorar também, não me lembro direito. Mas sabe o que é isso, queridos? É uma disposição de não abrir mão daquilo que é espiritual. Porque às vezes a gente pensa, Deus não me toca, mas por que a gente não abre mão de algumas coisas para Deus tocar a gente? Então eu naquela época não negociei algumas coisas, estava me roubando o propósito. O financeiro diminuiu, mas o espiritual não. E isso foi o que mais importou. Eu me lembro até hoje, queridos, eu pintando as paredes do prédio, e eu chorava, e Deus ministrando no meu coração, mas chorava que a lágrima pingava que nem meu suor aqui na frente. Para você ter uma ideia do quanto que era a força de lágrimas. Então por que eu falo isso? Não abra mão daquilo que você tem como propósito. Se dedique à oração e se porte como um justo, e verá o mover de Deus poderosamente na sua vida. Romanos 12:12 fala, se quiser anotar, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverante. Alegrem-se na esperança, tenham paciência na tribulação e na oração perseverantes. Quanto à esperança, nós somos alegres. Quanto à tribulação, nós precisamos ter paciência. E quanto à oração, nós precisamos perseverar. Pessoas que têm um estilo de vida de oração são pessoas que aprenderam a perseverar diante de Deus. Foque naquilo que é foco para Deus. Faça aquilo que é prioridade para Deus. Faça
a oração do tipo que agrada a Deus, e você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. Seja alguém que mergulhe no propósito, tanto para cuidar das pessoas, quanto para viver a vida da igreja. Eu acho que foi o pastor Luciano Subirá, um dia ele estava contando o testemunho dele, nesse sentido de cuidado, né? E um dia um irmão da igreja ligou para ele e falou assim: pastor, vem aqui na minha casa que eu tô passando por uma dificuldade, a coisa não está boa aqui, eu preciso que o pastor venha aqui agora. Isso foi numa segunda-feira, e o pastor Luciano Subirá estava num shopping. E o cara ligou para ele e falou, e o pastor Luciano Subirá falou: querido, me desculpe, mas hoje eu não tenho como ir aí na sua casa, porque hoje eu estou de folga e eu estou no shopping com a minha família. Mas o cara pirou o cabeção. Ele disse: mas como pode? Você é pastor e não vai vir aqui me ajudar, não sei o quê, porque você tem que vir. Claro que eu estou parafraseando mais ou menos do jeito que ele contou. E aí depois que o cara desmanchou ele de falar um monte de coisa que ele tinha obrigação de estar lá, ele disse assim: sabe por que eu não vou, querido? Porque hoje é segunda-feira, é o meu dia com a minha família. E é porque eu tiro o dia com a minha família, que a minha família não está do jeito que a tua está. Então eu vou ficar aqui com a minha família. Depois eu te dou atenção. Você já pensou? Parece algo duro demais, né? Mas não abra mão, querido, da oração, daquilo que é propósito, daquilo que é importante para Deus, da sua família, da sua casa. Tudo isso é muito importante. Pode passar. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, do 2 ao 6. Queridos, nós vemos aqui esse texto, Paulo dizendo para a igreja de Colosso algumas coisas e falando sobre a oração. E Paulo, ele está preso e ele está dizendo para eles: olha, vocês orem por mim para que o Senhor ele abra alguma porta, para que a nossa mensagem ela possa ser proclamada, para que o ministério de Cristo ele possa ser proclamado. Então ele pede que aqueles irmãos estejam orando para que portas sejam abertas. Diga aí para o irmão que está do seu lado: a oração abre portas. A oração, ela sempre abre portas. Porém, nós precisamos apresentar uma oração que agrada o coração de Deus. E precisamos entender que nem tudo vai depender só da oração. Paulo pede para eles orarem, mas depois Paulo dá algumas recomendações. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: sejam sábios no procedimento. Aproveitem o máximo todas as oportunidades, e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Então, além de pedir oração, Paulo fala sobre um sábio procedimento, sobre alguém que aproveita a oportunidade e sobre alguém que cuida o que fala. Eu penso que pessoas que vão ver o sobrenatural de Deus diante daquilo que oram e experimentam em Deus, são pessoas de oração, mas que desenvolvem um sábio procedimento, aproveitam as oportunidades e cuidam com as palavras que falam. E liberam palavras temperadas com sal. Palavras de sabor, palavras que realmente vão fazer toda a diferença. Pode passar, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você vê que o desejo de Deus é ouvir eu e você, é nos perdoar e é nos curar, mas há algumas condições ali, queridos, ó. Se humilhar, orar, buscar a minha face, ter um novo procedimento, afastar dos seus maus caminhos. Então você percebe que toda a resposta de Deus diante de algo que é orado, diante de algo que é pedido, não depende só de Deus. Quantos estão me entendendo? Mas depende também de um posicionamento meu e seu. E o legal nesse texto é que a Bíblia fala sobre orar e sobre buscar. No começo fala, se humilhar e orar, buscar a minha face. Querido, deixa eu dizer uma coisa, não é porque eu oro que eu estou buscando Deus. Você sabia disso? Eu posso orar para buscar eu.
não Deus. Tudo vai depender de como eu apresento essa oração a Deus. Se a minha oração, quando eu me relaciono com Deus, é pedidos para suprir o meu prazer e elas têm como centro eu, então isso não é busca, isso não é intimidade. Isso é eu no centro. Apesar de eu estar orando, eu ainda estou no centro. Se eu me relacionar com o Moa para falar só de mim, falar da minha vida, buscar os meus desejos, por mais que eu me relacione com ele, o centro não é ele, o centro é eu. Então isso não é intimidade. Então, existe um nível de oração que o desejo de Deus é que isso seja uma busca pela face de Deus, com uma disposição de se humilhar. Então, e mudar os seus caminhos. Então, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Último texto que nós vamos abrir. Texto muito conhecido, o missionário Felipe falou domingo, mas eu queria ainda... Não sei se está ali. Terminou? Terminou, né? Esse último não foi passado. Mas enfim, anota aí. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha só. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia recomenda eu e você a ter uma vida de oração, de apresentar a nossa vida, o nosso dia a dia diante do Senhor. Se é ansiedade, apresentar isso diante de Deus. Se é uma dificuldade, apresentar isso diante de Deus com oração e com súplicas. Agora, olha o que a Bíblia diz, que quem desenvolve isso na presença de Deus vai receber o quê? Uma paz que excede todo entendimento. O que a Bíblia está dizendo com essa paz que excede todo entendimento? Que existe um nível de intimidade, de oração, que você entra com Deus, que quando o teu entendimento não consegue acompanhar, existe uma paz que é fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que vai vir sobre você, que por mais que você não entenda, mas você vai ter paz dentro de si. Você entende isso? A paz que excede todo entendimento. Então, pelo teu entendimento, você poderia ficar mais ansioso, atribulado ou mais na dificuldade que você tem. Mas como você tem um estilo de vida de oração com Deus, vem uma paz que excede o entendimento, o seu entendimento, que está acima do que você pensa, que é fruto do Espírito, que veio como consequência de um relacionamento que vem pela oração. Então, isso vai ajudar você a ter a mente e o coração guardado em Cristo Jesus. E aí, mais na frente, a Bíblia fala, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né, se alguma virtude há. Por quê? Porque agora é um novo processo na mente. Mas existe uma forma de se guardar como fruto do Espírito, por causa do relacionamento com Deus. Vocês entendem isso que eu estou falando? Então, existe uma paz que ela vai extrapolar o entendimento, que ela é fruto de um relacionamento com Deus. E nós precisamos desenvolver. É óbvio que a nossa mente vai sendo renovada, nós vamos sendo mudados, mas vai ter momentos que por você desenvolver um relacionamento com Deus, você vai dizer assim, eu não sei o que acontece, mas eu tinha 1000 motivos para estar assim, no último do desespero, no último do nervosismo, mas eu estou com uma paz que eu não estou entendendo o que é. Sabe o que é isso? Se chama fruto do Espírito, como consequência de alguém que desenvolve uma vida de oração com o Senhor. E isso faz toda a diferença na caminhada cristã. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.